Olha, às vezes nos preparamos para levar uma palavra para alguém em público. Nos preparamos com um bom sermão, preparamos um bom sermão. Nos preocupamos com a nossa aparência para nos apresentar diante das pessoas, da sociedade, do público. Nos preocupamos com as palavras. Queremos ter uma boa palavra para que venha impressionar o público, as pessoas. E às vezes queremos honra em público, mas esquecemos de buscar, de honrar o dono da honra, em particular, em segredo. Para que sejamos honrados em público, primeiro devemos honrar o maior, dono da honra, quem nos dá a honra, em particular, para que Deus possa nos usar nos púlpitos, ser conosco em uma palestra, em um discurso, no público. Precisamos honrar a Ele em particular, em segredo. É como a Bíblia diz que quando devemos ou formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Porque o nosso Pai Celestial, Ele vai nos ouvir, nos recompensar, nos abençoar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o mais importante é honrar, é agradar a Deus. Porque é Ele que vai ser conosco no público. Uma certa feita, Jesus falou para os discípulos que estavam preocupados com as pessoas cultas, os fariseus, os príncipes dos fariseus, das sinagogas, sacerdotes e outros mais. Estavam preocupados com o que haviam de falar, porque a maioria eram leigos, né? Jesus chamou Pedro lá no mar, pescando. Uns dizem que ele era analfabeto, não tinha estudo, não sabia ler. Cada um foi chamado de qualquer jeito e não eram convertidos, porque Jesus olhava aqui dentro, o coração. Ele não olhava agora, ele olhava o amanhã lá na frente, o que eles seriam lá na frente. Mas após a descida do Espírito Santo, Jesus, quando foi para o Pai, e enviou o Espírito Santo para estar com os discípulos até hoje conosco, ele disse que nos capacitaria, intercederia por nós. Jesus disse para os discípulos, não se preocupeis com o que haveis de falar. Abra a tua boca e eu te encherei. Ou seja, devemos deixar tudo nas mãos de Deus, honrar a Deus, buscar a Deus, porque Ele é que vai nos preparar, nos encher em público, no meio das pessoas, nos fazer sobressair, sobreviver com as pequenas e humildes palavras. Temos que nos preocupar sim, buscar capacitação, aprender, estudar, buscar algo mais para nos apresentar diante dos homens, mas a nossa intenção maior do nosso coração tem que ser agradar a Deus, buscar a Deus em segredo. Porque quando honramos a Deus em segredo, Ele nos honra, Ele nos exalta, Ele nos faz aparecer em público. Não adianta querermos aparecer pela nossa própria carne, a nossa própria força. É o próprio Deus que nos tira de onde estivermos e nos faz grande, nos capacita, Ele chama, Ele prepara,
com a palavra, no espiritual, capacita e envia para o meio das multidões. Aonde for que ele querer enviar, só precisamos fazermos igual a Isaías. Eis-me aqui. Jesus disse, a quem enviarei? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Ele, quando chamou Jeremias, né? Jeremias era uma criança, não sabia discernir a voz de Deus. Estava aprendendo a ser um profeta lá com Samuel. Ou perdão, né? Deus, quando chamou também Jeremias, ele disse que não passava de uma criança, não sabia falar. Mas quando chamou Samuel, aí Samuel, quando ia dormir, ouvia a voz de Deus. Samuel, Samuel, cada vez mais ele ia ficando forte. Samuel não aguentando mais, toda vez ele ia para Eli, né, o profeta, o seu pastor, seu líder, e perguntava, quem está me chamando, tal. E Eli deixava, né, para ele perseverar. E depois Eli foi e disse assim, olha, quando lhe chamar de novo, ouvires essa voz, diga, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, quando Samuel, mesmo a criança, se sentiu já conhecedor da voz de Deus, ele estava querendo conhecer, já estava convicto de quem era através do profeta Eli, ele disse, fala que o teu servo ouve. Então Deus começou a falar, começou a dar instrução. Assim somos nós, devemos buscar a Deus em particular para Ele nos encher, nos preparar. Assim como Davi, ele lutou, ele agiu aquela fé, a valentia que ele tinha de Deus, em particular no segredo, lutou com o urso, venceu com o leão, para defender as ovelhinhas que não era nem dele, era do pai, mas ele era responsável, ele tinha na mente a responsabilidade de cuidar e entregar as ovelhinhas. Cuidado, assim tem que ser a pessoa que eleva a palavra, que quer instruir alguém, que quer ensinar alguém. Então Deus viu que Davi honrava ele em particular, Deus exaltou em público. Quando Deus deu a vitória a Davi através da morte, da derrubada do gigante Golias, não significa apenas isso, significa que Deus honrou a ele em público, porque ele honrava a Deus em particular. Então, para sermos honrados, agraciados, abençoados por Deus em particular, em público, melhor dizendo, no meio do público, no alto, humanamente falando, precisamos honrar a Deus no baixo, em particular, em segredo, para que Ele que está nos céus, que ouve tudo e sabe tudo, onisciente, que conhece tudo, onipresente, que pode estar em qualquer lugar se Ele quiser, onipotente, que pode todas as coisas, venha nos dar vitória em particular, nos honrar em público, né? Devemos buscar a Ele em particular, Ele vai nos dar vitória no particular e em público vai nos honrar. Tá bom, povo queridos? Essa é a palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Que Deus continue abençoando. Um forte abraço, um beijão no coração do seu amigo da fé, humilde pregador, Dilson Cruz. Até mais. Continua na paz.